Eu quero cumprimentar mais uma vez todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero trazer para vocês, para nossa meditação, um salmo bastante conhecido, que é o salmo de número 40, que tem por título: Deus ouve a alma paciente. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vemos aqui uma experiência que o salmista teve ao fazer um clamor ao Senhor. Mas na parte A do versículo ele fala que ele teve primeiro que esperar com paciência. Aí eu fico pensando que se esperar já é uma coisa que não é muito fácil da gente fazer, imagina esperar com paciência. Só que o cristão, ele precisa exercer na sua vida, né, essa virtude que é a paciência. Porque o nosso Deus, ele faz as coisas no tempo dele, a hora que ele quer. E muitas das vezes nós perdemos a paz no meio da tribulação, justamente porque nós não adquirimos essa virtude que é a paciência. E o Senhor Deus quer que nós tenhamos paciência para esperar nele. Mas eu vejo aqui também, né, que na parte B, algo tremendo acontece. A palavra do Senhor fala que o Senhor se inclinou para ouvir o clamor do salmista. Então vejo, né, isso como algo majestoso, grandioso, maravilhoso. Saber que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Eu vejo que as orações, então, né, ela mexe com o nosso Deus. A oração de um justo, ela mexe com o nosso Deus a ponto de fazer ele se levantar do trono e inclinar para ouvir o nosso clamor. Lá em Romanos, capítulo de número 12. E versículo de número 12, o escritor aos Romanos vai falar: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverais na oração. Primeira coisa que fala aqui no versículo, que é para nós alegrar na esperança. Nós sabemos que a esperança que nós temos não é a esperança que o mundo emprega. A nossa esperança ela é diferente, porque é baseada num Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da esperança. Então é para nós regozijar nele, alegrar na esperança. Ser paciente na tribulação é outra coisa, né, que nós temos que fazer. Porque quando nós não temos paciência de esperar, o que eu falei, né, isso causa uma aflição, uma ansiedade na nossa vida e tira a nossa paz. E outra parte do versículo, perseverar na oração. Porque muitas das vezes nós não temos paciência, nós clamamos uma, duas, aí nós achamos que Deus tem obrigação de responder nós a hora que nós queremos, aí nós deixamos de perseverar. Nós paramos de orar por aquilo. Mas não, o Senhor nos instrui aqui, que é para continuar perseverando na oração. São três coisas que tem que andar junto. Alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e continuar perseverando na oração. Aí isso faz me lembrar uma passagem, né, daquela mulher viúva, quando clama por justiça por aquele juiz iníquo. E a palavra do Senhor fala que todos os dias ela ia ali e fazia o mesmo pedido para aquele juiz, e o juiz era um juiz ruim, né? E não atendia o clamor daquela mulher, mas de tanto ela clamar, insistir, um dia ele resolveu responder. Aí você imagina o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus bom, que é um Deus, né, que tem o prazer de ouvir a oração dos santos, que é um Deus que inclina para ver, né, para ouvir o nosso clamor. Você acha mesmo que ele não vai responder a sua oração? Ele vai responder a sua oração. A oração, ela mexe, né, com os céus, ela mexe com o nosso Deus. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu vejo ali uma das visões que João teve, Apocalipse de número 5. E ele vai retratar algo maravilhoso ali, que ele fala, né, que aqueles 24 anciões se prostram diante do trono de Deus ali, e todos eles com harpas e com salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Ou seja, a nossa oração, quando nós clamamos ao nosso Deus, nossa oração não fica vaga aí, não nos ares, muito pelo contrário, né? Ela é recolhida em salvas de ouro, e ela sobe ali como incenso diante do nosso Deus. Diante do Deus Todo-Poderoso. Aí que eu acho maravilhoso ainda no capítulo de número 8, quando ele vai retratar ali da abertura do 7 selos,
ele vai, né, fazer menção que aquelas orações ali, né, que o anjo pôs junto, dentro do incensário de ouro, né, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo no altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Embora isso aqui seja uma visão ali, né, do Apocalipse, eu tomo por base de como que é quando nosso Deus resolve responder a oração de um santo. Veja, o seu clamor sobe como incenso diante do nosso Deus. E ali, né, depois, o anjo lançou sobre a terra esse incenso. E olha o que aconteceu, vozes, trovões e relâmpagos. Isso aqui demonstra para mim a majestade, a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós clamamos, nós não clamamos não por um ser de pedra, de madeira, que não ouve, que não pode fazer nada. Não, eu estou clamando para um Deus Todo-Poderoso. É um Deus, né, que se move com as nossas orações, ele se comove com as nossas orações. E esses relâmpagos, trovões demonstram o poder grandioso dele. Aí me traz a memória, sabe o quê? Salmo 29. Quando o salmista vai retratar a majestade, a grandiosidade do nosso Deus. E o versículo de número 3. Vou achar aqui rapidinho. Se não me faz a memória. Está falando. Isso. Salmo 29, versículo de número 3. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. Eu vejo esses trovões relâmpagos aqui demonstrando, né, como eu disse, a grandiosidade do poder do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que troveja, o nosso Deus é um Deus poderoso. Aí por que nós não vamos ter paciência de esperar Ele responder as nossas orações? Se Ele é poderoso a ponto de fazer o céu trovejar, né? Quando ali a oração é chegada diante do seu trono e Ele resolve ali então atender a nossa oração. Vale a pena, meus irmãos, nós orar, nós esperar com paciência, nós perseverar. O salmista tem um outro salmo também que ele fala, né? Que chegue a ti a minha oração como incenso, né? Ao levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Se eu não me faz a memória, é assim o versículo. Então vale a pena nós clamar ao nosso Deus, saber que a nossa oração está sendo subida ali diante do nosso Deus, né? Como um ato de adoração. E o Senhor está pronto para nos ouvir. Mas muitas das vezes nós temos que ter essa paciência que o salmista teve aqui de esperar e ver o Senhor então, né, responder as nossas orações com poder, com autoridade. Eu tenho visto Deus responder as minhas orações essa semana mesmo, né? O Senhor tem trabalhado e é algo que eu tenho pedido para Ele nas madrugadas, porque cada um, né, tem uma maneira de falar com Deus e eu tenho uma experiência com Deus que todos os dias, quase todos os dias, o Senhor me acorda pelas madrugadas e todos os dias no mesmo horário, que é às 3 horas da manhã. E eu levanto e vou pro meu cantinho de oração. E ali é o horário que eu mais gosto de falar com Deus, porque é o momento que eu sinto assim que é só eu e Deus mesmo, né? Que tá tudo em silêncio, que eu consigo concentrar, que eu consigo me ligar de verdade no trono da graça. E diante de Deus eu tenho colocado alguns pedidos para o Senhor, coisas, né? Que eu preciso que o Senhor faça na minha vida. E essa semana eu estou contemplando Deus respondendo algum desses pedidos. E isso é maravilhoso. Então vale a pena, né, nós clamar ao nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Eu deixo essa palavra para cada um dos irmãos e que os irmãos venham ser edificados mais uma vez, em nome do Senhor Jesus.